como você começou no ramo do cerimonial? Então, eu caí de paraquedas, foi por acaso. Eu estava em casa e uma amiga na época, que era assistente também de uma cerimonialista, num salão muito conhecido em Nova Iguaçu, me ligou, falou: Néia, olha só, a outra assistente se machucou, eu preciso de você. Eu falei: não, mas eu nunca fiz isso. E fui e não parei mais. Fiquei como assistente dela um período, depois ela identificou em mim a aptidão para a profissão, e aí eu fiz cursos, fui para São Paulo, fiz 2 cursos para me especializar, e já voltei trabalhando e não parei mais. Isso foi final de 2009, em 2011 eu fiz meu primeiro curso, e não paro, né? Porque você tem que estar sempre se atualizando, né? Então estou sempre fazendo cursos, especializações. O mercado, ele realmente muda a todo momento. As tendências, os estilos. Muito. Porque eu vejo assim, na nossa época de 15 anos era uma coisa. Hoje em dia tá totalmente... Tá muito diferente. Muda muito, a todo instante. Aí as debutantes, as noivas também tem aquela questão. Mora no mesmo bairro, aí não quer fazer a mesma coisa que a outra fez, né? Um exemplo, uma joga o buquê, a outra tem um buquê de fita, né? Que corta as fitas. A outra tem um buquê na caixa com o cadeado, aí tem uma caixa, uma chave verdadeira, as outras não. Aí faz aquela dinâmica. Então, quando tem muitas noivas que moram no mesmo bairro, que todo mundo foi no mesmo casamento, elas não gostam de repetir essa modalidade. Então, elas vão diversificando um pouco. Muito legal, essa buquê do cadeado é muito maneira. Eu tinha caixa, já fiz várias vezes. Você coloca o buquê dentro, aí arruma lá a fila indiana das solteiras, né? Que eu falo, encalhadas não, né? As solteiras. E aí a gente coloca lá, tenta, né, colocar a chave certa lá pro final da fila, pro meio, pra poder a brincadeira ter, né, graça, né? Senão a primeira abre e não tem graça. Isso. E aí é uma dinâmica bem bacana, envolve todo mundo, aquela adrenalina, todo mundo quer abrir, a chave não abre, mas ela fala, essa sim. Essa da fita eu nunca entendi, do buquê da fita. A da fita é assim, você costura várias fitas coloridas numa argola e encaixa no suporte do buquê, no caule do buquê. E aí você venda o noivo e a noiva, as amigas solteiras, cada uma pega uma fita, se sobrar, algumas podem pegar 2, a noiva fica no meio, né, com o buquê levantado, o noivo fica também vendado com a tesoura. Eu vou falando, gira, aí as amigas giram, aí peço para parar, aí o noivo vai e corta, porque a noiva tá com a mão levantada para as fitas ficarem assim, né, tipo uma tenda de circo. E aí a última que ficar é a que vai ficar com o buquê. Eu já fiz em casamento assim. Alguns. Poxa, muito legal. E assim, pra ser cerimonialista, quais são as especificações que tem que ter? Tem assim que ter algum curso assim técnico? Como é que funciona? Pra quem quer virar cerimonialista aí também que tá assistindo. Sim. Então, o que acontece? Primeiro ponto é você se identificar na profissão. Eu acho que não adianta você... Eu estava conversando hoje, por exemplo, com o Douglas, que me maquiou, e a Letícia, que fez a minha sobrancelha. Você tem que entender o dom em você. Não adianta você tentar ser maquiadora. Eu, por exemplo, eu jamais seria maquiadora, porque eu não consigo fazer um delineado, eu tremo. Então, tem algumas coisas que eu não faria. Então, primeiro, eu penso que você precisa se identificar na profissão. De alguma maneira, você vai se identificar na profissão. A gente fala assim, eu nunca imaginei ser cerimonialista. Eu nunca imaginei ser cerimonialista. Mas eu tinha alguns pontos que me levavam para a profissão. Por exemplo, eu tenho uma boa dicção, a fala, uma oratória. Eu sempre fui da igreja, então eu sempre preguei, sempre dirigi culto, sempre falei muito, né? Muito. Sempre falei bastante, comunicativa. Então isso ajuda muito. Então, primeiro, se identificar. Depois, se especializar. Eu fui assistente durante bastante tempo. Algumas pessoas, não, você tem aptidão, você já é assistente, você manda bem, não precisa.
Eu, particularmente, eu preferi fazer os cursos. É um investimento inicial, não é barato na época. Hoje você encontra de forma mais acessível. Até os professores, né, do ramo mais famosos, hoje os valores estão mais acessíveis e mais fáceis para pagar. Mas na minha época, 11 anos atrás, não era assim. Era mais caro, não tinha no Rio. Eu fui para São Paulo 2 vezes. Então, ficou bem caro. Foi um investimento na época, se eu não me engano, uns 6 mil reais. Na época, peguei empréstimo para ir pagando, para fazer. Por quê? O que eu queria? Eu queria que a minha cliente, os meus clientes chegassem para mim e perguntassem: você é formada? Sim, eu sou formada. Eu não queria mentir e nem omitir, porque tem cliente que não pergunta. Vê a tua habilidade e tudo mais. Raramente alguém pergunta, na verdade. Mas pela tua maneira de agir, fazer as reuniões, a pessoa vê que você entende do que você está fazendo, né? Domina o assunto. Uhum. Exatamente. Então, investir numa capacitação, num curso. Existem cursos especiais para casamento, existem cursos específicos para 15 anos e existe o curso que te forma em cerimonial. E eu complementei, eu fiz mestre de cerimônias, celebrante de eventos sociais, celebrante fúnebre. Eu fiz todos esses cursos, então eu fui aprimorando. Por quê? Vamos lá. Se acontecer do celebrante de um casamento ter algum problema e não conseguir chegar, a nossa obrigação é celebrar o casamento da cerimonialista. E olha, eu não sabia disso, eu soube disso há pouco tempo. Eu não sabia. Por quê? O papel da cerimonialista no dia do evento é administrar. Eu digo sempre que assim, eu sou a graxa de uma engrenagem. Existem engrenagens que são os fornecedores, né? E elas precisam encaixar para funcionar, para fazer o motor funcionar, que é o evento. Então, se não tiver uma ligação nessa engrenagem, ela desanda. Então, num evento a gente pega muitas adversidades. Cada evento tem a sua peculiaridade. Então você pega um fotógrafo que é parceiro, vai lá trabalhar contigo, entende a proposta, a gente trabalha junto. Tem aqueles que já não colaboram tanto. Então você tem que ter habilidade, porque o meu papel é apaziguar, é encontrar a solução, não é incendiar um problema. Ontem mesmo eu estava numa reunião e eu estava falando com os noivos. Eu sempre oriento: você quer uma foto na escada com uma placa, você tem que falar para mim e você tem que falar para sua equipe de fotofilmagem. Normalmente eles levam, né? Eles dão também aos noivos um checklist, como eu faço. Então todas as ideias que eles têm sobre um segmento que não é o meu, eu tenho que respeitar esse profissional, que é o que a gente faz muito, e entender a dinâmica. Eu sempre falo, não dá para alugar tudo de novo para depois tirar foto. É cansativo, né? Deixa exausto, mas o nosso papel quer comer alguma coisa, quer uma cerveja, quer um suco, quer uma água. Eu falo que eu sou a babá de luxo, eu estou o tempo todo junto. Então, para se ver como cerimonialista, você precisa se identificar, se capacitar e buscar oportunidade. Eu, graças a Deus, eu já estava como assistente, então foi só continuar o processo. E quem está chegando agora, que tem desejo, eu tenho algumas indicações de curso, se quiser pode procurar lá no direct, eu posso indicar pessoas, buscar conhecimento para se preparar para o mercado. O mercado ele é muito competitivo. E, infelizmente, eu falo sempre isso, existe a competitividade sadia e a desleal, a leal e a desleal. Como que a gente identifica isso? A leal, a pessoa tem o tempo de trabalho que você tem, o conhecimento, é formada, investiu na profissão, é uma pessoa séria, tem uma equipe treinada, é comprometida, ok, a concorrência é válida. Agora, a pessoa não é formada. Eu já tive uma experiência dessa. Eu estava para fechar com uma família e uma pessoa chegou e ofereceu metade do valor que eu cobro.
Então, assim, é uma concorrência desleal. A concorrência ela tem que existir. Existem mercados e farmácias um de frente para o outro. Sim. É normal da vida. Agora, é o diferencial que vai fazer o profissional. Eu tenho alguns diferenciais. Eu não costumo dar orçamentos por e-mail e WhatsApp sem ter um contato visual com esse cliente em potencial. Muitos clientes desistem, não querem, eles querem o valor, eles querem preço. E eu falo, olha, eu ofereço serviço. Se você for comprar uma caneca branca, em qualquer site ela é uma caneca branca. O que vai diferenciar o tempo de entrega, o valor. Agora, a prestação de serviço, não. Como cliente, como consumidora, eu jamais contrataria uma cerimonialista sem olhar no olho dela. Porque ela vai cuidar do meu sonho. Que eu guardei dinheiro, que eu mobilizei uma família, que eu estou pagando fornecedores. Muitos casais, se não a maioria deles, ficam com dívida para depois do casamento. Então, é necessário isso. Você está atento aos profissionais realmente formados. Quando a concorrência é leal, ok, ela existe, a sadia tem que existir. Agora, você vai procurar pelo preço e o profissional não é formado, não tem flexibilidade com seus fornecedores, com todas as pessoas envolvidas no casamento. Então isso é muito importante. Eu não cuido só dos noivos e da debutante. Eu cuido dos pais, dos familiares, daquela vozinha que tá lá vendo a neta debutando. Assim, eu tenho avós que são minhas amigas até hoje, no Facebook. Então isso é muito importante. Todo esse cuidado, esse detalhe, Todo esse cuidado, esse detalhe.